Passo a palavra agora, com muito prazer, ao senhor Ricardo Patá. O senhor Ricardo Patá falará na condição de presidente da União Geral dos Trabalhadores. Tem a palavra. Boa tarde, companheiras e companheiros. Boa tarde àqueles que estão nos vendo na telinha, do outro lado, que são muitas pessoas. Cumprimento os meus amigos e amigas aqui da mesa, o meu companheiro Arthur, presidente da CUT, meu companheiro Juruna, secretário-geral da Força Sindical, meu companheiro Calixto, da Nova Central, Wagner, da CTB e Bira, da CGTB. Companheiros e companheiras aqui representando os empresários e a doutora Zilmara representando as mulheres. Uma saudação especial às mulheres. Eu valorizo muito a relação que temos com uma série de atividades da OIT. Eu tive o prazer de, em 1999, representar todos os trabalhadores do Brasil como delegado naquela oportunidade, e justamente naquele ano entrou o Somavia como diretor técnico da OIT. E naquele mesmo momento ele já entrou introduzindo um tema totalmente desconhecido do movimento sindical e, em especial, do movimento patronal, foi o trabalho decente. Nós demoramos mais de uma década para iniciar o processo de incorporar o trabalho decente nas atividades no mundo, não só no Brasil. Então, a OIT contribui muito com uma série de atividades. Como foi, também no ano passado, um evento importantíssimo, o Brasil teve um destaque especial quando a Convenção 169 foi ratificada, que é das domésticas, tão discriminadas, mulheres à margem da cidadania. Então, tem elementos fundamentais. Mas, com todo o respeito aos companheiros da OIT que aqui estão, a UGT é totalmente contra a ratificação da 87. Somos contra. É importante deixar claro. E respeitando também o presidente do tribunal, que parabenizo por esse evento, permitindo que não só operadores do direito, não só juízes, desembargadores ou Ministério Público, mas sindicalistas aqui tivessem e estão, ou que contribui e enriquece por maneira uma atividade que demonstra o interesse republicano desse presidente desse tribunal. Agora, presidente, nós temos que fazer um rápido histórico. O movimento sindical brasileiro, que começou tarde, começou praticamente um século depois da maior parte dos países, em especial da Europa e de alguns outros países até americanos. Mas começou há cento e alguns anos atrás. E teve nessa atividade, até fazendo um parêntese, a UGT fez alguns anos atrás, há 2 anos atrás, um grande seminário na FAAP, comemorando exatamente o centenário do movimento sindical. Foi até interessante, porque nós tivemos naquela oportunidade que buscamos essa relação com o mundo acadêmico, e quando falamos com o reitor da universidade, pedindo espaço para fazer aquele seminário, aí o reitor falou com o nosso interlocutor, mas será que esses trabalhadores não vão quebrar as cadeiras aqui? Será que não vão acabar aqui com a faculdade? Então, você vê que ainda na mente de algumas pessoas ocorre uma situação que trabalhador é para o vandalismo, trabalhador é para a insubordinação. E foi um sucesso, e tanto é que o próprio reitor, em seguida, pediu que nós fizéssemos depois o segundo seminário, e faremos, vamos convidar aqui os companheiros para lá estarem conosco. Mas nesse evento, onde grandes juristas, entre eles o nosso companheiro Arouca, que é um brilhante advogado, um homem de história, um homem perseguido, inclusive. Ele, não sei se todos sabem, mas ele ganhou, ele passou, porque para ser juiz é uma dificuldade, precisa conhecer muito, tem que ter muita capacidade mesmo, estudar muito. E esse companheiro Arouca tinha tudo isso e passou. Só que ele era considerado um homem de esquerda, comunista, vamos dizer assim. E não deixaram ele entrar, não sei se você sabe, proibiram a entrada dele na justiça,
por esse absurdo. Passado uns anos, como advogado que é de brilhante, entrou pelo 5º lá no Tribunal de São Paulo, sendo um dos melhores, com certeza, juristas e magistrados daquela casa. Mas, nessa oportunidade, dessas comemorações que fizemos, demonstrou-se que o movimento sindical, mesmo tardio, fez mudanças importantíssimas no nosso país. Eu digo até que hoje nós estamos aqui desse jeito, falando dessa forma, por conta do movimento sindical. O movimento sindical, na época da ditadura, teve épocas antes, antes até da ditadura, na época do Jango Goulart, o movimento sindical dava um suporte extraordinário para que ele pudesse fazer um governo efetivamente voltado para as classes mais sensíveis. E foi lá que se construiu o maior salário mínimo no Brasil até hoje. Bom, mas logo em seguida veio essa tal da ditadura. E o movimento sindical, diferente de uma série de outras atividades, colocou a cara, colocou o sangue, colocou a vida. E conseguiu, depois de muitos anos, infelizmente, redemocratizar o Brasil. É lógico que tiveram outros atores importantes também. Mas o movimento sindical é esse que nós estamos falando, é dessa estrutura que nós estamos falando. É dessa forma estruturada do movimento sindical que nós conseguimos acabar com a ditadura e iniciar um processo de democratização no nosso país. Passado um tempo, nós tivemos outras adversidades. Nós tivemos a inflação, não sei se vocês estão lembrados, mas tinha inflação nesse país, que acabava com o salário da sociedade, acabava com o salário dos trabalhadores. Esse mesmo movimento sindical, essa mesma estrutura sindical, conseguiu fazer com que o nosso país acabasse com a inflação e permitisse que os trabalhadores e a sociedade, de uma forma geral, tivessem os seus recursos no fim do mês ainda sobrando, porque na inflação, a cada 15 dias, já tinha terminado o salário do trabalhador. E depois tivemos outras questões importantes, mesmo no nosso governo Lula. O governo Lula, mesmo que foi eleito na 4ª tentativa, eu tenho certeza que o companheiro Arthur concorda, ele foi eleito graças aos trabalhadores e trabalhadoras. E graças a Deus nós colocamos Lula como presidente desse país, porque foi a partir desse momento que iniciou um processo fundamental de mudanças nas nossas estruturas. Mas no governo Lula, nós tivemos uma diversidade, um desarranjo econômico internacional. Aqueles países que sempre nos submeteram, não sei se vocês se lembram, quando nós estávamos aí com um problema que tinha que entrar sempre no FMI, eles vinham para cá e falavam, olha, vocês têm que fazer isso, olha, vocês têm que fazer aquilo. Esses mesmos países criaram um tumulto com aquele tal do subprime, e quem é que foi lá falar para eles, escuta, vocês fizeram isso, agora vocês têm que fazer isso? Ninguém, então, eles são os donos do mundo, né? Mas nessas questões que recebemos como consequência do desarranjo econômico, foi essa estrutura sindical que ajudou o nosso governo a entrar mais tarde na crise e sair mais cedo da crise. Porque nos acordos que nós subsidiamos o governo mesmo, quando foi para o BNDES dar recursos para as empresas, quem foi avalizar foi o movimento sindical. Nós fomos avalistas dos recursos que foram para as empresas para poderem não quebrarem. Nós fomos avalistas dos recursos que saíram do compulsório para ir para os bancos, para capilarizar os recursos para os bancos menores e chegarem como crédito para o consumidor e virar roda. E foi graças ao consumo que nós conseguimos sair da crise. E foi essa estrutura sindical, que da mesma forma, com a presidenta Dilma, estamos nessa atividade a favor, ou contra a desindustrialização, esse movimento sindical também é avalista de que para melhorar a nossa indústria, para valorizar a indústria, para que os recursos cheguem na indústria, somos de novo avalistas. É essa estrutura sindical que nós estamos falando. Essa estrutura sindical que, na realidade, tem num país, porque é uma questão que nós precisamos também observar bem. Quando nós falamos, muitas vezes nós falamos Brasília, Brasil, Rio de Janeiro, mas o Brasil, que muitos que estão aqui conhecem bem, vão no norte e no nordeste ver as adversidades que se passam, que se não é o movimento sindical, que hoje
é o maior empregador de advogados do nosso Brasil. Acho que nós temos mais advogados do que a estrutura governamental. Nós temos mais médicos e dentistas do que a estrutura governamental. Mas isso é bom? Isso a gente tem que se vangloriar? É lógico que não. É lógico que não. Mas quem é que dá essa assistência lá no sertão do Nordeste para aquelas pessoas que têm, muitas vezes, infelizmente, ganham até menos do que o salário mínimo, ou ganham por fora? Quem é que dá essa assistência para o trabalhador ou trabalhadora, quando o próprio governo, infelizmente, ou municipal, ou estadual, ou até federal, não consegue? É essa estrutura sindical que nós estamos falando. Agora, é lógico que nós precisamos aprimorar. E eu valorizo muito a fala do meu companheiro Arthur, a fala do meu companheiro Juruna, quando focam em algumas questões que ocorrem. Eu não posso, e tenho certeza que nenhum das pessoas que aqui estão podem discordar do Arthur, quando fala da fragmentação que temos hoje, da fábrica de sindicatos que temos hoje. Ninguém pode discordar. Mas isso não é problema de não ter a Convenção 87. Esse é um problema que nós precisamos, e aproveitar que estamos aqui no TST, iniciar um processo onde, em especial, juízes de primeira instância, não é crítica à capacidade de juiz. Já falei e valorizo que para ser juiz tem que ser muito capaz. Mas há uma distância muito grande hoje do que tinha no passado. Tem muitos juízes que nunca entraram num sindicato. Tem juiz que nem sabe o que é sindicato. Infelizmente, no direito que é nas universidades ministrado, muitas vezes também não se fala do sindicato. Muitas vezes não se sabe nem o que é direito sindical. Muitas vezes, no debate de uma universidade, é o que nós estamos tentando, inclusive, se aproximar das universidades, é fazê-los perceber a importância dessa atividade. Então, muitas vezes, nós temos exemplos que nos deixam um pouco preocupados. Nessa questão colocada da fábrica de sindicatos, nós temos exemplos clássicos, porque o povo brasileiro é muito criativo. Além dos exemplos trazidos pelos companheiros que me antecederam, tem um que eu achei formidável. Era a fundação de um sindicato de proprietários de automóveis. Junto com o IPVA, já vinha imposto sindical. Mas, graças a Deus, essa situação foi terminada. Mas essas questões, realmente, essa questão que nós devemos nos entender e tentar eliminar. E vou, na sequência da minha fala, eu vou fazer algumas sugestões. Os problemas diagnosticados, é bom até enfatizar mais alguns. Nós tivemos, nesse carnaval passado, porque o pessoal que quer criar sindicato, eles escolhem datas, são datas interessantes, ou carnaval, escolhem lugares também muito interessantes, ou comunidades muito carentes, distantes, comunidades até algumas, efetivamente, daquelas que têm uma necessidade de um policiamento extensivo, e acontece aquilo que foi dito, que tem que levar até segurança para chegar naqueles locais. Aí, um sindicato que estava sendo desmembrado, entrou na justiça e falou: olha, senhor juiz, ou senhora juíza, está acontecendo isso. O sindicato, que tem tantos 70 anos, 80 anos, está sendo desmembrado dessa forma. Aí a juíza respondeu: olha, o carnaval, acho que é até melhor, porque ninguém trabalha no carnaval, então é bom que faça assembleia no carnaval. 7 horas da manhã, de um domingo de carnaval. E também é importante que possa fazer lá mesmo na periferia, que acho que no São Paulo, porque é na cidade de São Paulo inteira está com problema de segurança, então pode fazer em qualquer lugar. Então, desse jeito, eu sou favorável que se desmembre o sindicato. Então, essa questão, isso que eu quero colocar como relevante. Porque nós estamos, e no discurso do presidente, um discurso ontem, na abertura, muito profundo, muito importante, eu acho que nós temos que realmente mexer em algumas estruturas. Mas será que também que nós não temos que ver um pouco mais o papel do próprio judiciário nessa atividade? Nós não temos que ver um pouco mais o papel do próprio Ministério Público nessa atividade? Eu não estou falando para provocar, eu estou falando porque eu acho que nós temos que fazer uma atividade por inteiro.
Por que que antes até de se discutir ou debater, por exemplo, essa Convenção 87, nós não resolvemos definitivamente uma das convenções que, a meu ver, são da mais relevante para um país como o nosso, que é a 158. O Brasil praticamente está no pleno emprego. Os sindicatos, de uma forma geral, têm conquistado nos últimos anos aumentos acima da inflação. 80 ou 85% dos sindicatos. É um trabalho importantíssimo que está sendo feito por essa estrutura. Mas passa alguns meses, os nossos queridos empresários simplesmente mandam embora os trabalhadores para contratar trabalhadores com salários mais baixos. A Convenção 158 viria, na realidade, não para engessar, mas trazer regras no sentido exatamente da valorização dessa relação capital e trabalho. Então, são essas questões que eu acho que nós devemos debater e discutir. No caso do Ministério Público, tivemos várias conversas, mas, por exemplo, não é possível a gente até considerar como prática antissindical de certas situações que ocorrem, quando tem a tal da carta de oposição, já falada pelos companheiros que me antecederam, mas eu vou um pouco mais longe nessas cartas de oposição. Em certas áreas de comércio e serviços, onde o trabalhador chega 5 minutos atrasado, ou ele é mandado de volta para casa, ou é descontado o dia inteiro, mas na oportunidade de levar a carta de oposição do sindicato, para o sindicato não receber a taxa assistencial, eles levam de ônibus, senhor presidente. Vai ônibus. Eles contratam ônibus, vans, para levar os trabalhadores e para fazer filas nos sindicatos, para constranger, inclusive, os dirigentes sindicais. E aí eu faço um parênteses, numa situação que parece uma brincadeira, mas que eu vivenciei, doutora Zilmara. Lá nos comerciários de São Paulo, nós tivemos exatamente uma situação dessa, onde tinha uma fila que ia do sindicato para uma igreja, quase 1 quilômetro. Tinha dezenas, acho que tinha milhares de pessoas, é muita gente. E passou, a Globo gosta de filmar certas atividades, e filmou essa. Filmou, e a minha mãe estava vendo na televisão, estava vendo aquela fila enorme, e ligou para mim: puxa, filho, que beleza, o seu sindicato está indo bem, hein? Mal sabia ela que o pessoal queria me derrubar de lá. Então, situações como essas, eu acho que nós temos que ver de como resolver. E aí, nós temos o Ministério Público, no sentido de ter essa interpretação, de cobrar só de associado. Tem aqui a interpretação do TST no mesmo sentido. E aí, nós percebemos que essa questão da prática antissindical, que logicamente é involuntária tanto da TST quanto do Ministério Público, mas vai ao encontro da vontade dos empresários. Então, são essas situações que, a meu ver, nós precisamos discutir melhor. Agora, nós, quando fazemos, com essa mesma estrutura, as negociações coletivas, nós fazemos não só por sócios. Hoje a legislação deixa muito claro, é para todo mundo. Inclusive, eu não reclamo que vá para todo mundo. Eu acho que é importante. Eu acho que não vai para todo mundo. Nós negociamos para a categoria. Porque se nós recebemos, inclusive, o imposto sindical da categoria, nada mais justo que quando se negocia para a categoria de uma forma geral. O que isso, a meu ver, dá elementos para que tanto o TST quanto o Ministério Público compreendam que todas essas atividades que nós desenvolvemos é para a categoria de uma forma geral, não é só para o sócio, é para toda a categoria. Então, é fundamental que haja essa compreensão da valorização da atividade que desenvolvemos em termos de convenção coletiva. Nós estamos propondo, senhor presidente, que, inclusive nos estados, vamos fazer no estado de São Paulo, com o TRT de São Paulo, exatamente uma atividade nesse sentido, da valorização dessa relação e da proximidade da atividade sindical com os tribunais. E, dessa forma, nesses dias, assinei um protocolo que foi sugerido pelo TST, lá com o Tribunal de São Paulo, no sentido de ter, lá no Itaquerão, eu não sei se o Itaquerão é do Santos, não sei que time que é lá, no São Paulo, é do Santos, talvez? É do Corinthians? Bom, eu não sei que time que lá no Itaquerão, que o TST vai, juntamente com a atividade sindical, nós assinamos um protocolo de trabalho decente,
o que eu acho uma preocupação do Tribunal Superior do Trabalho, que agora passa para outros tribunais em São Paulo, que é o exemplo que estamos dando, de uma preocupação que eu acho valorosa. Essa que é, na realidade, como sugestão, a aproximação dos tribunais com esse movimento, com o movimento sindical, no intuito de introduzirmos atividades que venham beneficiar a nossa sociedade. Hoje nós somos, como foi dito também, a 6ª potência do mundo, a 6ª economia do mundo. Mas nós temos muitos desafios a superar. Nós temos uma distribuição de renda das mais absurdas. Nós temos indicadores que mensuram saúde e educação que nos colocam também lá embaixo. É essa a atividade que esse movimento sindical hoje, que é o movimento sindical através das centrais sindicais, querem quebrar paradigmas e adentrar na inclusão social com busca de alternativas para qualificação, capacitação e educação da nossa sociedade. É dessa maneira que essa estrutura sindical, que hoje tem 100 anos, pensa e inicia, a partir de agora, essas atividades. Nós temos, às vezes, preocupações com quando existe, por conta dos tribunais, ações que vão aos sindicatos para devolverem recursos de 5 anos passados de cobrança, por exemplo, de taxa assistencial. Então, nós estamos vivendo, na realidade, algumas inseguranças que nós precisamos, na realidade, nos estruturar para valorizar a nossa estrutura, aprimorar a nossa estrutura e fazer com que os nossos representados tenham a possibilidade de ser cidadãos. Porque quando nós falamos também de certas atividades, nós lembramos comerciários, metalúrgicos, eletricitários, têxteis, entre outros. Mas tem categorias que nós estamos buscando alternativas e graças a essa atividade, a nossa estrutura, que ainda conseguimos superar e levar recursos para que possam fazer um trabalho, que são, por exemplo, trabalhadores rurais. A atividade rural, aquela que colhe o nosso alimento, que nos dá a possibilidade de termos uma vida mais confortável, são aqueles que se subordinam a atividades, muitas vezes, absurdas, tanto do ponto de vista de trabalho indecente, quanto do ponto de vista de remuneração, como também as colônias de pescadores. Então, senhor presidente, meus companheiros e minhas companheiras, a UGT valoriza a estrutura que nós temos, valoriza a manutenção da unicidade sindical, do custeio que vem junto com a unicidade, mas, ao mesmo tempo, tem essas preocupações e traz para o debate que nós precisamos, na realidade, aperfeiçoar o nosso movimento sindical. Nós temos que iniciar um processo, e isso podemos fazer até no Conselho junto ao Ministério do Trabalho. Nós podemos iniciar um processo de eliminar possibilidades de criação de sindicatos que têm interesses exclusivos de pegar recursos. Fazer sindicatos com interesses políticos, ou quaisquer que sejam, e não são aqueles que vão ao encontro da necessidade dos nossos brasileiros e das nossas brasileiras. Então, vamos manter a nossa estrutura, mas temos que aperfeiçoar. Essa é a palavra da UGT. Obrigado. Agradeço o pronunciamento do senhor Ricardo Patá e tenho o prazer de conceder a palavra ao professor José Pastore, que vai pronunciar-se na qualidade de consultor da Confederação Nacional da Indústria, CNI. O professor Pastore, como você sabe, é sociólogo e especialista em relações do trabalho e desenvolvimento institucional, professor aposentado da Faculdade de Economia da USP. Tem a palavra o professor Pastore. Presidente, por amor à economia de tempo, eu cumprimento a todos os presentes, à mesa, aos senhores ministros, e tenho a dizer, caro presidente Dalazen, que quase que eu não venho para esta reunião, o que seria lamentável para mim, porque na terça-feira, avaliando o meu braço que quebrei aí num escorregão, o meu médico estava inclinado a me proibir de vir aqui
participar desse importante evento. Mas como eu sei que ele é assalariado, eu entrei nesse assunto de sindicato, contribuição sindical, e ele logo foi dizendo, olha, esse aqui é um assunto que me dói muito, porque eu tenho 3 empregos, e no mês passado me tomaram 3 dias de trabalho, fora as outras verbas que me tomam ao longo do ano. Eu falei, pois é, eu tenho uma reunião em Brasília para tratar desse assunto. Eu estou até pensando, quem sabe eu posso discutir com os ministros um eventual recurso para o seu caso aí, que tomaram 3 dias de trabalho. E aí ele falou, boa ideia, mas toma bastante cuidado, hein? Vai com calma, esse braço vai doer e você pode se atrapalhar na sua exposição. Mas felizmente estou aqui, não podia deixar de atender ao convite e ao chamamento do ministro Dallazen, como atendi a todos os demais no passado. E é um prazer poder debater com um público que se mostra tão interessado como este que está aqui presente. Eu participei diuturnamente do Fórum Nacional do Trabalho entre 2003 e 2005. Na ocasião, a título de contribuição, eu escrevi um livro sobre a reforma sindical, cujo título era Para onde o Brasil quer ir? E, terminado o fórum em 2005, agora já se passaram 7 anos, eu verifico que a pergunta é a mesma, né? Para onde o Brasil quer ir no campo da reforma sindical? As questões são as mesmas, né? Contribuição compulsória, contribuição voluntária, unicidade, pluralidade, de negociação, direito de greve. Na ocasião, e nesse livro, ministro, eu deixei claro que eu não assumiria nenhuma posição em favor de nenhum dos modelos, por considerar que esse assunto é de interesse dos atores sociais, que são os protagonistas do sistema. E é de interesse também do povo a que se destina esse mesmo sistema. As opções apropriadas deveriam ser firmadas ali no fórum por esses atores. Eles, em última instância, ajudariam muito a tarefa do Congresso Nacional numa eventual mudança. Porque se saíssemos do fórum com um acordo entre os 3 atores, e principalmente os 2 atores mais diretamente interessados, empregados e empregadores, isso facilitaria muito a tarefa dos congressistas. Então, com essa meta em mente, eu procurei ajudar as partes a fazer as suas opções, apresentando detalhes, apresentando os requisitos de um sistema, de outro sistema, explorando um pouco os desdobramentos desta opção, daquela opção, tanto no campo da negociação coletiva, como os desdobramentos também no campo da resolução dos conflitos e das relações do trabalho em geral. Ao longo dos trabalhos do Fórum, tão bem coordenado pelo Siqueira, que é aqui presente, os atores sociais chegaram a vários consensos e mantiveram vários dissensos. Foi eloquente o fato deles terem concordado de forma unânime, na ocasião, de que há no Brasil uma necessidade urgente de elevar a representatividade da grande maioria das entidades sindicais. Os 2 atores, empregados e empregadores, unânimes, concordando na necessidade de elevar a representatividade das entidades sindicais. Eles concordaram também que a representatividade melhor e maior e mais alta deveria ser buscada de forma gradual e não do dia para a noite. Foi uma outra concordância importante. E eu mesmo, ao tomar contato ali no fórum com a descrição dos programas sociais
que as entidades sindicais hoje, mal ou bem, com este ou aquele modelo, certo ou errado, mantêm, e as responsabilidades que as entidades sindicais têm nesses programas sociais, não só com o presente, mas também com o futuro, eu confesso que eu desenvolvi uma firme simpatia pela ideia da mudança gradual e não da mudança instantânea do dia para a noite do sistema sindical. Então, eu gostaria de destacar aqui os pontos que foram acordados também no campo da contribuição sindical. Os atores concordaram que o principal estímulo para se buscar mais representatividade, para elevar a representatividade das entidades sindicais, seria a transformação da contribuição sindical atual compulsória numa contribuição sindical voluntária ou semi-voluntária ou semi-compulsória, chamada de contribuição de negociação coletiva ou contribuição negocial. O valor daquela contribuição, uma outra concordância que houve, seria aprovado em assembleia de associados e não associados. Associados e não associados. Para evitar aquele problema que a doutora Zilmara trouxe aqui, de uma assembleia fantasma que representa interesses apenas de um pequeno grupo de beneficiados. E esta contribuição seria cobrada de todos os beneficiados pela negociação. Os atores concordaram ainda, para não haver exageros, que seriam estabelecidos limites máximos, tanto do lado laboral quanto do lado empresarial. E para também não haver aviltamento, eles estabeleceram que seriam estabelecidos limites mínimos para essa contribuição. Eu abstenho-me aqui no Tribunal Superior do Trabalho de comentar o que me preocupou muito na ocasião, que é as exigências legais para assegurar o caráter tributário de uma contribuição aprovada numa assembleia. Mas, de qualquer maneira, esse assunto foi enfrentado, digamos, pelas partes e ficou no ar, mas as partes continuaram firmes na ideia de buscar uma contribuição acordada por filiados e não filiados, com mínimos e máximos. Para uma outra conclusão, agora também unânime, para fazer a travessia de um para um outro tipo de contribuição, os atores concordaram com um prazo de 3 anos para o lado laboral e 5 anos para o lado empresarial. Os trabalhadores pediram 3 anos para fazer o gradualismo e os empregadores pediram 5 anos. Durante esse prazo, a contribuição compulsória atual iria diminuindo e a contribuição voluntária ou semi-voluntária iria aumentando. Terminado o prazo, ficaria apenas a contribuição de negociação coletiva. Tudo isso foi acertado entre as partes. Tudo isso foi acertado entre as partes. Uma outra coisa importante aqui que me desvaneceu bastante. O desconto ou o pagamento da referida contribuição seria realizada nos termos do contrato coletivo negociado, que, dentre outras regras, especificaria as entidades sindicais para as quais seriam destinados os recursos arrecadados, que evidentemente seriam aquelas mais representativas, sempre de forma proporcional à sua participação na negociação coletiva. Finalmente, uma outra concordância entre os atores sobre contribuição sindical. Os recursos oriundos da contribuição de negociação coletiva seriam repartidos entre as entidades sindicais mediante percentuais previamente estabelecidos em lei. Em lei. Tudo isso foi acertado em termos de contribuição sindical. Podemos dizer, esse foi o modelo de transição da contribuição sindical que os representantes de empregados e empregadores no fórum
acharam mais adequado e consideraram que seria um propulsor para melhorar a representatividade das entidades sindicais. Sinceramente, a proposta me pareceu lógica e me pareceu execuível. Destaco agora os pontos de concordância sobre a organização sindical, mudando de assunto. Nesse campo, observei uma clara divisão no que tange ao modelo sindical, ou seja, a respeito da dicotomia unicidade e pluralidade sindicais. Porém, depois de longas discussões, as partes chegaram a acordos que, de uma certa maneira, são acordos conciliadores, que conseguiram conciliar posições muito antagônicas. Primeiro, ao longo do período de transição de um tipo de contribuição para outro tipo de contribuição, as entidades sindicais acharam que seria absolutamente fundamental promover inúmeras atividades para fortalecer a representatividade, porque essa não ocorreria automaticamente em decorrência da mudança da contribuição. Era preciso investimento para melhorar a representatividade. Aliás, a Confederação Nacional da Indústria implantou imediatamente um programa de associativismo que está operando até hoje, está avançando. O projeto da reforma não vingou, mas a ideia de firmar mais representatividade está sendo buscada através de um programa ativo de associativismo. Um outro acordo, a representatividade comprovada, ou melhor dizendo, a representatividade seria comprovada através de critérios objetivos, que seriam definidos em lei. E o fórum, as partes concordaram até em definir esses critérios. Quanto por cento deveria ter um sindicato para ser representativo em termos de filiação? Quanto por cento um sindicato patronal devia ter de empresas filiadas? Quanto por cento do capital social dessas empresas ele devia estar representando? Não valeria apenas o número de empresas, mas sim o que elas representam em termos de pujança econômica. Tudo isso foi acertado no fórum. Terceiro lugar, uma entidade, isso que foi um passo, me parece, bastante ousado, bastante interessante, e passei a apreciar muito esse esforço que as partes fizeram. Uma entidade representativa pelos critérios definidos em lei, tá bom, ela é representativa, essa representatividade não seria eterna. Uma entidade poderia perder a representatividade. Ou seja, ela podia ser suplantada por uma outra entidade que viesse a conquistar mais representatividade. Isso foi acertado entre as partes. Quarto, ao perder a representatividade, essa entidade perderia a personalidade sindical, como foi chamado. E ao perder a personalidade sindical, perderia também a contribuição de negociação coletiva. Ela viveria da contribuição associativa, mas ela perderia a contribuição coletiva, a contribuição de negociação coletiva. Por quê? Quem iria negociar daí para frente não era mais ela, mas sim a outra que teve maior representatividade. Sem entrar nessa polêmica de unicidade e pluralidade, o fórum caminhou bastante nesse terreno aqui ao considerar essas modalidades para poder buscar aquilo que foi considerado o ponto fundamental, melhorar a representatividade das entidades sindicais. Quinto lugar, como parte da garantia da representatividade, o lado dos empregadores definiu como condição para o direito de voto e para a investidura na direção de uma entidade sindical, o efetivo exercício da atividade econômica no âmbito da sua representação. Isso é um enorme passo do lado da representatividade, assim chamada empresarial ou patronal. Porque sabemos hoje que há muitos representantes que
já se desligaram da atividade econômica há muito tempo e se transformaram muito mais em dirigentes profissionais do que propriamente dirigentes representantes da atividade econômica que está ali em questão no processo negocial. Isso foi acertado entre as partes. Sétimo e último. Não, sexto, pulem um. Os dois lados admitiram a pluralidade na base da pirâmide sindical. Dessa maneira, um pode conquistar a representatividade do outro. Porém, mediante sempre o cumprimento de requisitos específicos para que prevalecesse um mínimo de disciplina na negociação. Ou seja, poder-se-ia mudar de entidade representante, porque ela tinha mais representatividade, mas a disciplina na negociação seria mantida. Através do quê? Era sempre a entidade mais representativa que teria a representação para negociar. E 7 agora, finalmente. Na cúpula, porém, os representantes dos empregadores ativeram-se à estrutura confederativa, enquanto que os representantes dos empregados propugnaram uma estrutura com as centrais sindicais no topo. Na ocasião, confesso, eu tive muita dificuldade em compreender o que foi chamado e aprovado no fórum de representatividade derivada, que é a possibilidade de uma entidade de cúpula criar uma outra de base sem que esta passasse pelos critérios de representatividade acima definidos. Mas isso foi à vontade das partes, e só me restou respeitar. Isso foi incluído no projeto do fórum. Confederação Nacional da Indústria neste quadro. A Confederação Nacional da Indústria não dispõe de pesquisas recentes a respeito disto que foi acordado no fórum. Eu entendo que, para prosseguir no movimento de mudanças, novas sondagens se fazem necessárias. Mas eu reputo louváveis todas as ações que buscam reativar o debate, como este, com vistas a chegar a uma melhor representatividade, que era a vontade número 1 das partes, que foi a vontade número 1 das partes, para chegar a uma melhor representatividade e para chegar a um sistema que esteja mais condizente com as demais premissas acordadas pelos atores sociais naquele fórum. Por isso eu cumprimento, sinceramente, todos os que se colocam como fomentadores deste debate que evidentemente só vinga baseado na vontade, na confiança, na boa-fé dos atores sociais. Eu insisto, considero que eles, e só eles, são os protagonistas dessa mudança. Nós da academia, nós podemos auxiliar na organização do debate, podemos ajudar no provimento de informações e oferecendo ideias sobre os requisitos dos vários modelos disponíveis no mundo atual, lembrando sempre que a palavra final é deles. Aproveito essa oportunidade para dizer que o presidente da Confederação Nacional da Indústria, ao me indicar para esta sessão, o Dr. Robson Braga de Andrade, ele me autorizou a reafirmar a firme disposição dos empresários industriais de negociar todo e qualquer projeto que redunde na melhoria do relacionamento com os empregados. Ele reiterou também a importância de se retomar um pleito de grande relevância e que foi continuamente apresentado pelos empregadores durante o fórum. Trata-se da necessidade de discutir uma reforma sindical à luz da modernização das demais instituições do trabalho, em particular, da modernização das leis trabalhistas. Para muitos, este é o dilema do ovo ou da galinha, porque enquanto os representantes dos empregados querem sindicatos mais fortes e mais representativos para negociar melhor, os empregadores querem mais espaço de negociação para então se chegar aos pretendidos sindicatos representativos, dentro da ideia de que não há como fortalecer os sindicatos se este não puder exercitar a sua musculatura
em um ambiente que dê ao acordo negociado a mesma força que tem a lei. Observando de fora, agora, pessoalmente, penso que esta questão da reforma trabalhista e reforma sindical, muito sensível, e ainda é sensível, pode ser mais bem enfrentada nos dias de hoje do que naquela ocasião, viu, Siqueira? No meu entender, nós vivemos uma atmosfera mais propícia para esse debate. Com o avanço acelerado dos processos de competição e de globalização, empregados e empregadores parecem ter entendido a importância estratégica da cooperação para se estimular as inovações e os investimentos, que redundem na melhoria da competitividade das empresas e na geração de empregos de boa qualidade para o povo brasileiro. Ou seja, a pergunta continua a mesma: para onde o Brasil quer ir? Mas o clima é diferente. Ademais, os bons ventos da economia brasileira e a distância das recessões que assolam outros países constituem uma preciosa oportunidade para se fazer boas reformas. Para as forças auxiliares, e eu, como acadêmico, me coloco dentre elas, fica o papel de prover informações e ajudar a criar um ambiente favorável para um diálogo seguro e construtivo entre os atores sociais. Foi com esse espírito, ministro Dallazenha, que atendi a esta convocação e a esta indicação, pelo que muito agradeço, colocando-me à disposição para outros debates. Muito obrigado.